Shalom, shalom, boa tarde. 21 de Elul, 5.783, a contar da criação. 7 de setembro, 2023, é a Era Comum. A tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos hoje no quinto dia para o Shabat. Estamos então na nossa quinta leitura das nossas duas porções da Torá desta semana. Vimos aí a primeira porção em que nós fizemos as reflexões dentro da Parashá Nitzavim, né, que significa firmemente em pé. Hoje todos vós estáis juntos, parados em pé diante de Hashem para receber o novo pacto, né? Porque aquela era a nova geração que estava para entrar na terra prometida. Estamos agora em Vayeler, né? Em Vayeler nós estamos aí exatamente fazendo as reflexões, um momento em que Moshe está de fato passando, né, a liderança para Yehoshua, Josué. E aí Vayeler, que significa passou, andou, né? Então nós temos esse aspecto aí. E por que realmente, dentro desse sentido, Vayeler traz para nós, né, e passou, andou? Porque quando Moshe, ele traz de fato, ele passa, né, a liderança para Yehoshua, então, segundo os nossos mestres, né, eles falam que Moshe andou, ou Moshe passou. Então, dois comentaristas dizem da seguinte forma, assim, para resumirmos a questão. Kli Yakar, ele diz que Moshe passou rapidamente por todo o acampamento. Lembrando que no momento em que o povo é convocado para o novo pacto, eles estão ali dentro dos limites, né, do Michigan, né, da tribo de Levi, né? Então é um lugar mais específico, mais reservado. E o povo todo estava ali reunido para receber o novo pacto. Quando Moshe ele fez a entrega do novo pacto e o juramento do povo em guardar os mandamentos divinos, então o povo dispersou. Então o povo, cada um retornou à sua tribo, às suas tendas, às suas localidades dentro do acampamento. Então quando fala, né, Vayeler, que Moshe passou, Moshe andou, então Kli Yakar, ele comenta que Moshe, ele passou rapidamente por todo o acampamento judaico. Ou seja, Moshe, vocês já viram, né, o desenho da configuração do acampamento, né? A tribo de Levi fica no centro do acampamento. No centro da tribo de Levi tem um Michigan, o tabernáculo no deserto. E nos quatro cantos, né, ou nos quatro lados, melhor dizendo, existe acampamento de 3 tribos em cada lado da tribo de Levi, ok? Onde ficam as 12 tribos de Israel. Então, segundo Kli Yakar, Moshe, ele andou por todo esse acampamento, e totalmente, ele saiu da tribo de Levi, e ele começou a andar pelo acampamento, pelos 4 acampamentos. Ele andou, ele passou rapidamente pelos acampamentos, por todo o acampamento no modo singular, significando realmente todas as 12 tribos. E segundo Kli Yakar, ele comenta, né, que Moshe, ele passou exatamente para provar ao povo todo realmente que a sua liderança não estava limitada pelas suas questões físicas, porque ele já estava com 120 anos, então alguém poderia dizer que Moshe estava fraco fisicamente, mas Moshe, ele passou, ele andou por todos os acampamentos, os 4 acampamentos, né, em torno de toda o Michigan, né, cada acampamento era constituído de 3 tribos. Ele andou pelos 4 lados, né, da tribo de Levi, no meio dos acampamentos.
mostrando para todo o povo que ele estava passando a liderança para Yehoshua, não porque ele estava limitado por uma questão física, ou deficiência física, ou velhice, ou algo semelhante. Então ele andou, ele passou com todo o seu vigor físico, para que todos pudessem ver que Moshe estava plenamente gozando do seu vigor físico, como de um jovem. Porque, segundo a própria Torá, fala que Moshe, em momento algum, ele perdeu o seu vigor físico, né? Então, dessa forma, ele não estava fisicamente fraco, nem debilitado ou algo semelhante. Então, ele estava mostrando que, realmente, ele não tinha mais a permissão de Deus para continuar na liderança. E que Yehoshua, que estava substituindo, era uma direção divina para tal substituição. Mas uma oportunidade também de Moshe testificar para todo o acampamento que Yehoshua estava assumindo a liderança por vontade divina, para que realmente o povo pudesse reconhecer a própria liderança de Yehoshua. Baal Haturim, ele também comenta dentro desse aspecto, dizendo: Moshe andou agora num nível mais elevado, mais profundo, também mais místico dentro dessa história. Moshe andou até Avraham, Issaque e Yaakov, que são mencionados no versículo anterior, para informá-los que Deus estava cumprindo sua promessa de trazer o povo judeu para a terra prometida. Então nós estamos aí visualizando essa questão do capítulo 31, verso 1, né? Que fala sobre, verso 1, verso 2, que fala desse aspecto aí, no sentido de Moshe andou. E quando Baal Haturim, ele menciona os patriarcas do versículo anterior, então aí nós encontramos exatamente na Parashá Nitzavim. Ao encerrar a Parashá Nitzavim, no capítulo 30, o verso 20, fala então de forma bem clara, né? Para amar a Deus, seu Deus, escutar sua voz e se ligar a Ele, pois Ele é a sua vida e a extensão de seus dias, para que você more na terra que Deus jurou aos seus pais, Avraham, Issaque e Yaakov, dar a eles. Então aqui no comentário de Baal Haturim, então Moshe, ele andou realmente até a presença de Avraham, Issaque e Yaakov, para dizer a eles que realmente Deus estava cumprindo a sua promessa nesse sentido aí. Aquilo que foi prometido estava se cumprindo naquele momento, ok? Então é isso que nós vimos aí, e por isso veio, sem sombra de dúvidas, o grande incentivo de Moshe para essa nova geração, né? Sejam fortes e corajosos, né? Nesse aspecto aí, o nosso desafio é exatamente esse, a semelhança do nosso irmão judeu. As circunstâncias são adversas, né? O mundo não está lá aquelas coisas, né? E realmente precisa, né? Lembra daquele ditado, antes de ficar bonito, precisa ficar feio? Essa é a realidade. Então, antes do mundo ficar bonito, realmente precisa ficar feio. E é o que está acontecendo aí, né? As coisas que estão envolvendo em toda a natureza, né? Entre as nações, entre os povos, né? O relacionamento pessoal entre as pessoas. Então, quer dizer, está realmente uma coisa bem esquisita, bem conturbada. E nós precisamos, que na luz estamos, nós precisamos cada vez mais trazer mais luz divina, mais presença divina para dissipar as trevas. Então, nesse sentido, o mundo está feio, mas nós não podemos deixar que fique horrível. E é por isso que nós precisamos viver a nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então serve para nós também o incentivo de Moshe Rabbeinu, né? O nosso mestre Moshe. Sejam fortes e corajosos para podermos enfrentar estas batalhas de Deus, por assim dizer, né? Que é o momento que nós estamos atravessando, né? E nós estamos vendo aí realmente que os gritos, né,
realmente daqueles que estão na escuridão, nas trevas, os gritos, né, daqueles que estão cada vez mais se entregando à ação perversa do dia a dia, maldosa, né? Eles estão cada vez mais berrando e gritando. Por quê? Porque sabem que pouco tempo lhe resta. Então, não adianta você parar para conversar ou discutir com pessoas que você mostra que pau é pau, pedra é pedra, mas ela diz para você que pau é pedra e que pedra é pau. Ou seja, não adianta nada você falar para a pessoa, esta é a verdade. Se ela está completamente dominada pelas trevas, pelo engano, pela falsidade, pela perversidade, e ela continua batendo na tecla de forma agressiva que a mentira é a verdade, e que a verdade é mentira. Então você não pode perder tempo de ficar discutindo com isto, ou com essas pessoas. Por quê? Porque vai levar realmente, até pode ser em vias de fato, e isso daí não é bom. Então nós precisamos viver um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que nós possamos vencer as trevas, vencermos a ignorância, vencermos realmente o engano que está aí cada vez mais forte nos quatro ventos do planeta. Mas nós temos é que viver, que é o mais importante do que falar. Então a nossa vida é importante, o nosso testemunho é importante, né, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, levando cada vez mais as pessoas realmente a procurarem conhecer, serem despertados para conhecer a verdade. Você e eu não estamos aqui para convencer ninguém que verdade é verdade e mentira é mentira. Nós estamos aqui para viver a verdade, fazer brilhar a verdadeira luz. E a questão da pessoa se convencer ou não, não é a nossa tarefa. Então, por isso mesmo que você não precisa. Uma pessoa quer explicação, quer por que você é assim, por que você entende assim, e você vai explicar, é um detalhe. Mas quando a pessoa ela começa a ser resistente e ela começa a debater de forma agressiva, pare, siga seu curso. Não permita que coisas semelhantes venham aí realmente trazer ou tirar, né, a sua paz, o seu shalom, entendeu? E deixa ele Deus. É Deus que tem essa tarefa de convencer as pessoas, a partir do momento que as pessoas abram realmente o coração para realmente Deus falar. E aí é outro detalhe, entendeu? Então, por isso, sejam corajosos e fortes, não tenham medo ou se desanimem por causa deles, como está escrito no versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômio. Então, nós temos que manter essa nossa linha, nós precisamos manter realmente esse foco. Nós não podemos permitir que as pessoas, seja ela quem for, venham ofuscar o foco ou nos tirar do foco. O nosso foco é sermos monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós precisamos ter uma orientação rabínica. Se você não tem uma orientação rabínica, procure. Mas cuidado com essa questão de procurar uma orientação rabínica que só vive no virtual. Nós agradecemos a Hashem que o nosso rabino Yaakov Gerenstad, né, no mínimo ele faz dois seminários ou 2 encontros por ano, certo? Onde as comunidades Bnei Noach, conectadas com ele através do movimento Bnei Noach Brasil, se reúnem dos 4 ventos do nosso Brasil para estar nos seminários ou nesses encontros aí. E onde que nós realmente, de norte, sul, leste a oeste, encontramos aí o pessoal Bnei Noach, né? Quem não se conhece pessoalmente acaba se conhecendo pessoalmente, trocamos ideias, experiências, sempre com aquela orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? As palestras, etc. e tal, aqueles que o nosso Rav convida para trazer palestras, né? Histórias, experiências, para que nós possamos fortalecer a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico
e orientação rabínica, entendeu? Então nós não temos um rabino que é virtual, nós temos um rabino que é virtual e presencial. Então isso é muito importante, né? Então cuidado com essa questão aí de orientação rabínica só virtual, né? E que muitas vezes aí não vira nada. Tem que tomar cuidado, você entendeu? Tem que tomar cuidado. Não existe nada que substitua a presença, ó, visual, olho no olho, cara a cara, entendeu? As pessoas se conhecerem, as pessoas estarem presentes, né? Salvo justos motivos, né? É um outro detalhe, mas nós precisamos ter, de fato, essa questão conosco aí, entendeu? Então, por isso, amados, né? Quando nós encerramos a aliá de ontem, nós tivemos essa palavra no versículo 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo ou se desanime por causa deles. Adentrando na nossa aliá de hoje, na nossa quinta aliá, que está no capítulo 31, versos 7 a 13. O verso 7 já volta de novo, já com Yehoshua, e trazendo o mesmo incentivo. Então vejam bem, Moshe chamou Yehoshua e disse a ele, na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que Deus jurou aos seus pais dar a eles e a você, né? Então nós temos de novo, seja forte e corajoso. A partir deste momento, nós temos de fato a liderança de Yehoshua. E esses aqui são os momentos finais da vida de Moshe. Então Moshe já está se preparando para a sua morte, onde Deus vai dizer a ele subir ao monte e ali ele vai morrer. Ninguém sobe com ele, ninguém o acompanha, nem a sua família. Ele vai sozinho, né? Por isso que tem uma questão da Mishnah, que o anjo da morte Deus enviou para buscar a alma de Moshe. Ou seja, ele buscou realmente tirar a vida de Moshe, né? Que é a questão da morte de Moshe. E o anjo da morte foi, e segundo os nossos mestres da Mishnah, diz que quando o anjo da morte chegou lá, Moshe falou para ele, o que você está fazendo aqui? Ah, chegou a sua hora, eu vou te levar embora. E Moshe disse para ele, falou, negativo, você não vai me tirar a vida. Não é da tua competência tirar a minha vida. Portanto, você não tem poder sobre mim. E aí o anjo da morte quis insistir, aí Moshe disse, vai-te, tchau. E aí o anjo da morte voltou lá na presença dele e falou, Senhor, o Moshe não quer me atender, não quer me obedecer. E aí então Deus chamou, né, alguns dos anjos, né, Gabriel, Uriel. Vão lá. Não, Senhor, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ir lá tirar a vida de Moshe. Não temos condições para isso. Então foi onde que realmente Deus, ele próprio cuidou do momento do passamento de Moshe. Tanto é que quando Moshe ouviu a voz de Deus, Moshe, suba ao monte, chegou a tua hora de juntar-se aos seus antepassados. Então imediatamente Moshe obedeceu como ele sempre fez, né, no sentido de obedecer a Hashem. Ele aí não discutiu. Entendeu? Então, a partir desse momento em que Moshe 100% está passando a liderança para Yehoshua, e vem novamente dizer, seja forte e corajoso, em lições anteriores, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel trouxe para nós, né, busque a inspiração do seu Moshe interior. Né? Buscar a orientação ou a inspiração do seu Moshe interior é termos realmente um espírito, né? Uma alma cada vez mais voltada para Hashem, a sua Torá,
as 7 leis de Noé e as suas ramificações. É buscar essa inspiração, a semelhança de Moshe, que sempre estava pronto para obedecer à vontade divina. Não importava a ordem que fosse dada. Moshe, ele ouvia a ordem divina e executava imediatamente. Então, esse buscar a inspiração do seu Moshe interior, né, que o nosso Rebbe nos fala em outras lições, é exatamente nesse sentido, que nós estejamos sempre dispostos a dizer sim ao Eterno, a Deus Todo-Poderoso, e obedecermos a sua vontade e seguirmos em frente na nossa jornada. Agora aqui nós temos Moshe dizendo a Yehoshua, essa nova liderança, dizendo para Moshe, Moshe dizendo para Yehoshua, seja forte e corajoso, você irá à frente desse povo para possuir a terra. Agora aqui nós temos, vamos dizer, uma renovação de liderança, de espírito de liderança, uma renovação no sentido de servir a Deus. E agora nós somos exortados realmente a buscar a inspiração de Yehoshua no nosso interior, a Yehoshua no nosso interior. Vejam bem, se Moshe tivesse entrado à frente do povo na terra prometida, o que nós teríamos pela frente segundo os nossos mestres? Se Moshe ele conduzisse o povo a entrar na terra prometida à frente, a posse da terra prometida ela seria de forma sobrenatural e milagrosa. Moshe à frente do povo tomando posse da terra prometida simplesmente significava que nenhum integrante daquelas 7 nações sobreviveriam e seriam todos eliminados. Eles tomariam a posse da terra prometida sem sequer levantar um dedo para a luta ou a batalha dentro desse sentido. Então, assim, o que aconteceu? Então, o propósito de Deus não era este. Por uma questão, por 2 questões, melhor dizendo. Primeiro, se Moshe adentra a terra prometida, a era messiânica teria início imediatamente naquele momento, como dizem os nossos sábios. Então a era messiânica aconteceria exatamente naquele momento. Mas só que aquele momento não era o momento do início da era messiânica, dos dias de Mashiach. Então, esse é um dos motivos pelo qual Moshe não entrou. Segundo motivo, ao tomar posse da terra prometida, o povo em si não teria nenhum mérito no sentido da vitória, da conquista. E esse não era o objetivo também divino, por quê? Porque Deus quer que esse mundo seja transformado para ser a sua moradia, com a ajuda do ser humano. Moshe adentrando a terra prometida, tudo seria sobrenatural, de forma milagrosa. E o povo não faria absolutamente nada. Com Yehoshua, mudou a figura. Agora, para conquistar a terra prometida, precisavam guerrear as guerras de Deus. Precisavam lutar, batalhar, labutar. Ou seja, eles precisavam batalhar as guerras com as 7 nações, eles precisavam lutar com os 7 povos que ali estavam, e na conquista eles precisavam labutar, que seria, eles precisariam trabalhar na terra para que a terra pudesse produzir cada vez mais o seu melhor. O seu melhor. Então, por isso, nesse sentido aí, essa é a questão sobre a questão de Moshe e Yehoshua. Os dias de Mashiach não eram para aquele momento. Então Moshe precisou realmente morrer. Ou seja, ocultar o seu corpo físico. Mas Moshe não morreu. E Yehoshua, ele precisava assumir aquela liderança do povo e conduzir o povo nas batalhas de Deus.
para que a terra prometida fosse purificada e o povo de Deus tomasse posse exatamente da terra prometida. Dentro desta questão, nós temos uma visualização, o que significa transformar esta terra, esse planeta, para ser a moradia de Deus. Nós estamos numa guerra contínua, ela é de ordem espiritual, obviamente, ninguém vai sair passando mão em arma e dando tiro, etc, etc, etc. É a nossa batalha espiritual, faz parte das guerras de Deus. Então nós estamos nesta batalha espiritual para que mais e mais nós possamos trazer a presença divina, a luz divina, sermos luz, através do quê? Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias, estudo da Torá, os mandamentos, estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações e a Tzedakah. É assim que nós vamos transformando este mundo. Em cada ato, nessas 5 níveis, ou nessas 5 bases, nós vamos dissipando trevas, vamos dissipando escuridão, vamos dissipando perversidades e vamos transformando o mundo. Ombro a ombro, com o povo judeu, nós vamos transformando o mundo. Mas parece que não está resolvendo nada. Se você tiver apenas olhos físicos, parece que nada está se resolvendo. Mas se você tiver os olhos espirituais mais elevados do que os olhos físicos, então você verá que está sim dando resultado. E aí depende de você. Então por isso que Moshe, quando ele realmente, o anjo da morte vem e diz a ele, ó, chegou a tua hora, era isso que o anjo da morte mais almejava, poder tirar a vida de Moshe, fazer com que o seu corpo sucumbisse e ele pudesse tirar a vida daquele corpo. Era aquilo que mais o anjo da morte almejava, como se fosse para ele uma grande vitória sobre Moshe. Então Moshe disse não. Deus não disse não a Deus. Moshe disse não ao anjo da morte. Moshe não foi desobediente a Deus. Moshe não foi obediente ao anjo da morte. Porque vejam bem, e é exatamente o que nós vemos aí na outorga da Torá, as 3 subidas de Moshe ao Monte Sinai, em que os nossos sábios falam que Deus levou Moshe aos céus, entre os anjos. E nessas 3 subidas, a terceira subida, quando ele desce, nós temos aí que o rosto de Moshe estava plenamente brilhando, ou seja, Moshe já estava atingindo um nível como se fosse um anjo. Então Moshe, ele não foi desobediente a Deus, ele simplesmente não obedeceu ao anjo da morte. E traz para nós, entre outros detalhes, realmente a mensagem de que o anjo da morte ele não tem poder sobre nós. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele pode tirar a nossa alma do corpo físico, no sentido de o nosso corpo voltar à terra, que já é uma ordem divina. Mas ele não pode nos tirar a verdadeira vida que nós encontramos em Deus. E é isso que Moshe ele vem fortalecer em nós, que nós não precisamos ter medo da morte, que nós não precisamos ter medo do anjo da morte. Essa é a tarefa dele, mas Moshe venceu o anjo da morte. E é essa a questão, que nós, quando nós perdemos o medo da morte, nós vencemos o anjo da morte. E nós compreendemos, por mais difícil que seja, nós compreendemos que somos terra e que a terra temos que voltar de alguma forma. Entendeu? E aí nós estamos com Hashem. Então nós estamos com a vida, por isso que nós precisamos cada vez mais alimentarmos, né, a nossa alma divina, para nós não perdermos o foco desta realidade, ok? Então por isso, né, Moshe, ele na sua geração, ele foi o tzadik da sua geração.
E a sua geração que pereceu no deserto não podia ficar sem o seu tzadik, o seu justo, não poderia ficar sem realmente a sua liderança. Por isso que os sábios falam que nos dias de Mashiach, na ressurreição, realmente Moshe estará à frente daqueles 600 mil homens que pereceram no deserto durante esse período e entrarão pelo portal de Jerusalém. Então, por isso que dentro da questão do aspecto dos dias de Mashiach, os nossos mestres, principalmente Rambam, Maimônides, quando escreve sobre as leis de Mashiach, dos dias de Mashiach, etc. e tal, ele nos fala que cada geração tem o seu tzadik e cada geração tem o seu líder que pode se revelar como Mashiach. É um candidato a Mashiach. Então, por isso, cada geração tem essa bênção. Cada geração tem esse aspecto aí da questão da liderança. Para a nossa geração, o nosso tzadik é o Rebbe Menachem Mendel. Para a nossa geração, o nosso candidato, realmente, como diz o nosso Rav Shimon Brand, o nosso candidato chapa única a se revelar como Mashiach é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Mas nós vimos esses dias atrás 3 aspectos em que precisam se cumprir para dizer certamente é Mashiach, ok? Então essa é a visão, né, Rabat, e essa é a visão na qual nós acreditamos. Por quê? Porque nós temos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E a nossa orientação rabínica, do Rav Yafke Ganestad, é uma orientação Rabad. E esta que nós seguimos sem sombra de dúvidas, entendeu? Então, por isso, os sábios falam, cada geração, o seu líder, o seu tzadik, o seu justo, ele é candidato realmente a sua geração ser Mashiach. Por isso, que se Moshe entrasse na terra prometida, já iniciaria naquele momento os dias de Mashiach. E assim sucessivamente. Então, por isso, seja forte e corajoso, traz para nós agora, na questão de Yehoshua, Josué, esse aspecto, que nós precisamos labutar, precisamos batalhar, lutar, conquistar, sermos vitoriosos. E a vontade divina é que isso seja feito em união entre Deus, vamos dizer assim, entre Deus e o ser humano. É nesta fusão em que as coisas acontecerão. Então, seja corajoso, seja forte e corajoso, nós precisamos buscar essa inspiração do nosso Yehoshua interior, que significa, precisamos estar dispostos às nossas batalhas diárias, naquelas 5 bases que nós falamos. Techuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis e Tzedaká. É nesta batalha que nós precisamos estar. É nesse sentido que nós precisamos buscar cada vez mais transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, vamos buscar a inspiração do nosso Moshe, aliás, do nosso Yehoshua interior, numa nova fase aí nesse sentido, né? Aí nós vemos aí também dentro da nossa paraxá, da nossa aliá, né, os versos 10 até o verso 13, sobre a questão da mitzvah de Rachel, né? Moshe ordenou a eles dizendo, no final de 7 anos, né, no ano seguinte, o ano sabático, né, durante a festa de Sukkot, quando todo Israel vier aparecer diante de Deus, seu Deus, no lugar que ele escolherá. O rei lerá esta Torá diante de todo Israel em seus ouvidos. Reúna o povo, que seja os homens, as mulheres, as crianças, os convertidos de suas cidades, para que eles escutem e para que eles aprendam e temam a Deus, seu Deus, e sejam cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá.
Suas crianças que não entendem escutarão e aprenderão a temer a Deus. Todos os dias em que vocês viverem na terra a qual vocês estão cruzando o Jordão para tomar posse. O Talmud, segundo o tratado Hagigá, fala: homens vêm para estudar, as mulheres para escutar, e por que agora as crianças vêm? Para recompensar aqueles que as trazem, né? Segundo o Talmud Hagigá 3a. O Maharshal, ele fala sobre essa questão. As crianças são levadas para a reunião, né, do ano sabático. Suas crianças que não entendem escutarão e aprenderão a temer a Deus, seu Deus. Então, por que o Talmud, né, faz uma razão, oferece uma razão diferente para recompensar aqueles que as trazem? Então, a resposta é que os versículos 12 e 13, o versículo 12 diz: reúna o povo, e o versículo 13 fala suas crianças, né? Falam de tipos diferentes de crianças. O versículo 13 se refere a uma criança que já alcançou a idade em que começa a sua educação, a idade escolar, né? E assim seu pai tem a obrigação de trazê-la com ele para a reunião para educá-la. O versículo 12, que fala reúna o povo, os homens, as mulheres e os menores e os convertidos, etc., né? No entanto, se referem às crianças muito pequenas, aquelas que realmente não entendem nada. Então, nesse sentido, está dizendo: todo o povo precisa estar presente no ano sabático, né, o 7º ano, que é Hachel, para ouvir a Torá. Segundo os ensinamentos racídicos, né, o ano sabático é um caso raro em que a Torá especifica que mesmo crianças pequenas são obrigadas a observar um mandamento bíblico, né? Pois o ano sabático é uma mitzvah que desperta e fortalece a fé interior em cada um, e nesta área homens, mulheres e crianças são iguais no seu interior, ou seja, na sua alma, né? Mesmo com a diferença das idades, o seu interior somos iguais. Por isso que se fala, por exemplo, né? A alma, ela não tem cor. O corpo físico, ele tem suas múltiplas diferenças de cor, características, companhia limitada. Mas a alma de todo ser humano não tem cor. A alma de todo ser humano são iguais. É isso que os ensinamentos racídicos, de forma bem simples, quer dizer para nós. Quando nós temos aí, né, no versículo 11, dizendo: todo Israel vier aparecer diante de Deus, seu Deus, no lugar em que ele escolher, que é exatamente para ouvir a Torá. Então, o rei lerá esta Torá, como fala a parte final do versículo 11. O rei lerá esta Torá diante de todo Israel com seus ouvidos. A Torá nos foi dada para permear e vitalizar cada e todo judeu e não judeu, sem exceção. Homem, mulher, crianças, estrangeiros. Então nós temos aqui judeus e não judeus, ok? Os estrangeiros aqui, eles representam as nações, né? Sempre teve estrangeiro fazendo conversão, né, na história do povo judeu. Isso são casos específicos, especiais. E também sempre teve estrangeiro junto com o povo, mesmo sem se converter literalmente, mas sabendo que o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, representando as nações. Ou seja, Deus sempre colocou as nações, sempre colocou os não-judeus próximo dos judeus, para poder aprender a verdade, viver a verdade, serem livres e poderem realmente transformar as nações, que é o caso dos Benei Noach, os não-judeus, que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica e vão para a batalha. Para o quê? Transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Então vejam bem, de forma completa e tal ponto que todo ser da pessoa, em todos os aspectos, sentidos e sentimentos,
torne-se um cumpridor da Torá e os seus mandamentos. O objetivo de Deus é que todas as nações cumpram a vontade divina. Por isso tem para as nações, no mínimo, as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, que tem fundamento, né, na própria Torá, nos próprios 10 ditos de Hashem. Tanto é que as 7 leis de Noé, ela foi otorgada a Moshe junto com as 2 tábuas, né, os 10 ditos, conhecido como os 10 mandamentos. E para alcançar essa finalidade, de forma profunda e total, a Torá era lida naquela ocasião pelo rei, cuja habilidade de inspirar temor preenchia a audiência com o sentimento de reverência e subserviência tão dominador que chegava ao ponto de total bitur, ou seja, a autoanulação, né? A pessoa anular o seu ego, o seu egocentrismo, etc. e tal. E veja bem que no ano sabático, quem fazia a leitura da Torá era o rei. Era o rei. E isso dentro de vários aspectos, mas um deles que nós precisamos lembrar é que realmente o rei fazia a leitura da Torá para mostrar a toda a nação que até mesmo o rei está debaixo da Torá. Está debaixo de Deus. E que só Deus é que está acima de todos e de tudo, sem exceção. Então, por isso, a Torá era lida pelo rei, né? E faz muito tempo que o povo de Israel não tem rei. Por isso, a revelação do justo Mashiach é para trazer o rei Mashiach para a redenção final, onde isto será também outro fator que acontecerá nos dias de Mashiach. É obrigação de cada um que é um rei, entre aspas, né? Um líder em seu ambiente, o líder espiritual em sua congregação, o professor em sua sala de aula, o pai e sua família, de fazer despertar a voz da Torá e das mitzvot com força e determinação, para que isso produza uma influência permanente na audiência, uma influência que possa se traduzir na vida diária, em uma conduta regida por Torá e mitzvot, com temor aos céus e, ao mesmo tempo, com alegria de coração. Por isso que nessa palavra dos nossos mestres aqui, é onde que nós temos realmente essa questão que traz, né, entre aspas, né, é obrigação de cada um que é rei, entre aspas, que representa exatamente o que este rei nos dias atuais, né? Um líder em sua congregação, ele é, entre aspas, um rei sobre o povo, para trazer esse temor a Hashem, para trazer realmente esse estímulo sobre estudo da Torá, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, praticar de Sedaká, Techuvá, Tefilá. Então, este, entre aspas, rei, que é o líder da congregação, certo? Dentro desse aspecto, porque veja bem, amados, sinagoga, uma das características de sinagoga, muitas vezes as pessoas perderam o foco do que é sinagoga. Sinagoga é uma congregação, ou seja, que significa um local onde pessoas se reúnem para falar do único Deus e estudar a sua palavra. É isso que significa sinagoga. É uma congregação, é um local onde pessoas se reúnem para poder estudar a palavra divina. Então, muitas vezes as pessoas perdem o foco dessa questão. Por quê? Porque fica com aquela questão de sinagoga, né? E fica com aquela conexão com o judeu. Então, a pessoa acha que o negócio é do outro mundo. E não é. É deste mundo mesmo. Não é do outro mundo. A sinagoga é uma congregação, é um local onde pessoas se reúnem para estudar a palavra divina, aprender os seus mandamentos, aprenderem com referência a conhecer a Deus, viver Deus e poder realmente transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que o rei, entre aspas,
ele é um líder em seu ambiente. No ambiente de trabalho, você pode ser um rei que fale de Torá. Na sala de aula, o professor, ele pode ser este rei que fala sobre a palavra divina. Então, dentro desse aspecto todo, nós temos aí também a questão do pai de família, que é o rei da família, para trazer a palavra divina. E nesse aspecto, qual que é o objetivo? Fazer despertar a voz da Torá e dos seus mandamentos com força e determinação em cada coração, em cada ponto em que, entre aspas, estes reis estão. Entendeu? Então, essa é a questão, essa é a finalidade. E, obviamente, amados, aquele que está na responsabilidade para trazer estas verdades, né, nem sempre é compreendido pelo povo. Às vezes ele se torna chato. Entendeu? Por quê? Porque a função dele de ensinar, corrigir, chamar a atenção, é exatamente coisas que uma boa parte das pessoas não gostam. Parar para escutar. As pessoas gostam de falar muito. E mesmo dentro de uma congregação, dentro de uma sala de aula, né, dentro de um local onde estão reunidas pessoas e tem ali, entre aspas, né, um rei, um líder, que está ali para trazer esse cunho sobre a questão realmente da força e da determinação da Torá, aonde que ele não pode, como diz o outro, não pode ser Maria mole. Não pode ser Maria mole. Aí então entra aquele famoso ditado: a rapadura é doce, mas não é mole não. Mas não é mole não. Então é aquela questão, muitas vezes, né, as pessoas não compreendem exatamente a ação, a função da liderança, e às vezes fica achando aí, pô, o cara é chato pra caramba. O cara vive dando puxão de orelha aqui, orelha ali. Mas é por quê? Para que as pessoas não percam o foco. Para que as pessoas não percam a espiritualidade. Para que as pessoas não venham fazer das coisas de Hashem deboches, piadas sem pé e sem cabeça. Aliás, das coisas do Eterno é para fazer piada de forma alguma, em espécie nenhuma. Né? Essa é uma realidade. Então, é esse sentido aí. Né? Resumidamente, de forma bem simples. Por que que Arão era mais bem recebido do que Moshe no meio do povo judeu? Porque Moshe era este rei que fazia esse papel, essa função. Ensinar, corrigir, chamar a atenção e dar puxão de orelha. Arão não. Arãozinho era paz e amor, filho. Arão, ele estava só atrás do amor, no sentido de pacifica aqui, pacifica ali, etc e tal. Entendeu? Então, Arão não estava aí chamando a atenção de ninguém, nem dando puxão de orelha. Então, onde havia uma discussão, ele entrava no meio e trazia a união, o amor, etc e tal, e vencia as coisas pelo amor, porque ele buscava isto, né? Não que Moshe não buscava, mas a função de Moshe principalmente era ensinar. E ensinar é um problema sério. Ensinar é um problema sério, né? Onde muitas vezes é necessário realmente estar aí. Quem ensina precisa estar disposto a realmente a ensinar, a corrigir, a chamar a atenção, dar puxão de orelha, a hora que tem que dar puxão de orelha, e ponto final. Quer a pessoa goste ou não goste, mas não pode se fazer perder o foco, né? Que é exatamente o quê? Despertar a voz da Torá, das 7 leis de Noé, os seus mandamentos, a sua força, a sua determinação, para que isso possa produzir nas pessoas uma influência permanente, né? Para que a sua vida diária ela possa realmente servir a Hashem com amor e com alegria, né? Então essa é a questão. Então precisa de muita seriedade para compreender estas verdades, né? E não usar de deboches e piadinhas e coisas semelhantes para desvirtuar o foco, entendeu? Então é essa questão aí que nós precisamos manter. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né?
você deve entrar com este povo na terra que Deus prometeu aos seus ancestrais. Moshe falando a Yehoshua. Então a Torá de Deus e os seus mandamentos são eternos e imutáveis. Não podemos esquecer isso jamais. Mas a forma como devem ser aplicados a cada geração, de modo que sejam relevantes na atualidade, pois vai mudando de acordo com as novas circunstâncias, à medida que o tempo avança. Para garantir que nós sempre possamos cumprir a vontade de Deus, ele mesmo autoriza os líderes rabínicos de cada geração a aplicar os ensinamentos da Torá às situações e mudanças específicas de cada época. Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico precisa da orientação rabínica, para não perdermos o foco que a Torá está sempre viva e presente em cada geração, ok? Portanto, quando vemos a autoridade rabínica atuais aplicar os ensinamentos da Torá parecendo de forma inovadora, não podemos tentar viver no passado e nos queixar com o argumento que os líderes das gerações anteriores não achavam necessárias tais inovações. Muito pelo contrário, só quando conseguimos ler a Torá através dos olhos do nosso Yehoshua, que é o nosso Moshe de hoje, é que estaremos seguros de que a Torá nos proverá com a inspiração e orientação necessárias para cumprir a nossa missão divina e viver a nossa vida. Quando nós temos aqui na explicação do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a Torá através dos olhos do nosso... Quando nós temos aqui nas palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, muitos, pelo contrário, só quando conseguimos ler a Torá através dos olhos do nosso Yehoshua interior, que é o nosso Moshe de hoje, né? Por que essa expressão que o nosso Rebbe usa? Porque Yehoshua, ele é o espelho de Moshe. Ele é o discípulo de Moshe. Ele é o emissário de Moshe. Então, na realidade, o que Yehoshua fez como emissário de Moshe foi obedecer aos ditos e às orientações de Moshe. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel é o nosso Moshe de hoje, da nossa geração. Então, as suas orientações, seus ensinamentos, que são replicados pelos rabinos, Rabad, por aí afora vai, certo? É onde que nós precisamos procurar ver com esses olhos o momento atual que nós atravessamos. Por isso que os rabinos do Rabad saíram para as nações para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que realmente, né, a unicidade de Hashem seja cada vez mais, né, estabelecido entre as nações. Por isso, a unidade e a unicidade do Eterno está cada vez mais vivo nos dias atuais, né? Então, na Assembleia de Sukkot, né, o rei ele vai fazer a leitura da Torá, como nós vimos aí no versículo. Então, o objetivo de tal reunião de todo o povo era fortalecer os fundamentos da educação e da observância judaica. Então, esse é o objetivo do ano sabático, o 7º ano. É fortalecer realmente a educação e a observância judaica, para que realmente não se saia nem para a direita e nem para a esquerda, para que o monoteísmo seja cada vez mais fundamentado dentro do judaísmo, com orientação rabínica, tanto para o próprio povo judeu, como para as nações. Porque a partir do momento que algum judeu perde este foco, ele automaticamente acaba caindo realmente nas redes de outras religiões e acaba se perdendo aí pelo caminho e vai precisar de um bom retorno, de uma boa techuvá mais ali na frente. Portanto, é possível se cumprir este mandamento também nos dias de hoje. Primeiramente, devemos congregar as diversas facetas da nossa personalidade e imbuí-las com o conhecimento de Deus. Uma vez
que estejamos imbuídos de tais qualidades, devemos congregar nossas famílias periodicamente, fortalecer entre nós o espírito de amor familiar. Desculpa aí, gente. Fortalecer entre nós o espírito de amor familiar e a camaradagem. Então, por isso, se a família vive bem, a sociedade vive bem. Se a família tem união e unidade, então isso é uma força que se leva para a própria comunidade. Se na família há respeito, amor, isso é levado para a sociedade se torna melhor. E é dentro desse aspecto que realmente nós vamos vencendo as trevas por aí afora vai, ok? Então, finalmente, precisamos reunir todos os grupos de nossos conhecidos, tanto no trabalho, na escola, nas sinagogas, famílias, amigos de círculos mais amplos e demais, para influenciar positivamente a maior quantidade possível de pessoas, influenciar de forma positiva, intensificando nelas o compromisso com os valores e estilo de vida da Torá, baseados no amor e na reverência a Deus. No amor e na reverência a Deus. Cumprir este mandamento na medida mais amplamente possível produzirá uma resposta recíproca a Deus. E ele nos possibilitará voltar a cumpri-lo na prática da melhor forma possível, reunindo todo o povo no templo sagrado reconstruído por Mashiach na redenção final. Então, o que nós estamos fazendo agora é um ensaio, é uma preparação para o momento em que a redenção final começa com Mashiach, e Mashiach com a construção do terceiro templo definitivamente. Então, não somente o povo judeu se reunirá desta forma em Jerusalém, mas as nações enviarão os seus emissários para representar as suas nações e estarem ali, ombro a ombro com o povo judeu, servindo a Hashem. Ok? Aí então vamos ouvir a Torá sendo lida pelo maior de todos os reis judeus, Mashiach. O rei Mashiach estará lendo, e voltará a acontecer isso somente nos dias de Mashiach. O rei, diante de toda a congregação judaica e diante de todos os não-judeus que ali estarão, ombro a ombro com o povo judeu, servindo ao Eterno, e ouvirão a voz do rei. Por quê? Porque o rei Mashiach, ele não será rei só para o povo judeu, ele não será rei só para Israel e Jerusalém, mas ele será o único rei sobre toda a face da terra. Então os súditos, judeus e não judeus, estarão reunidos no ano sabático para ouvir da voz do rei Mashiach a leitura da Torá, cumprindo essa mitzvah nos dias da redenção final, em preparação para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, amados, só o único e verdadeiro Deus já fala antecipadamente de tudo aquilo que virá, na sua grande parte, para que nós possamos nos preparar para esses momentos majestosos. Por isso, que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Por isso, você e eu temos um compromisso com o Eterno, de trazermos Mashiach o mais rápido possível. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel disse: eu já fiz tudo o que tinha que fazer para trazer Mashiach. Agora está com vocês esta responsabilidade. Por isso, os judeus, os rabinos, que se envolveram nesta jornada, estão trazendo Mashiach. E mais ainda, levaram e estão trazendo, obedecendo a orientação do Rebbe Menachem Mendel, às nações, aos povos não judeus, a unidade e a unicidade de Deus, as verdades da sua Torá, para que a redenção comece a qualquer momento com a revelação do justo Mashiach. Por isso, vamos em frente. Na luz estamos, e por isso a luz de Hashem ilumine a nossa jornada para trazermos ombro a ombro, junto com o nosso irmão judeu,
para que possamos trazer Mashiach a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Gratos pelas preces do nosso plantão da noite passada. Foi tudo bem, apesar do bom frio e o vento, né? Que teve, mas graças a Hashem foi sem novidades. Baruch Hashem, que mais uma vez, né, Deus honrou as nossas preces, as vossas preces. Até amanhã. Shalom, shalom.